Olá, queridos. Retornamos aqui na nossa jornada, natalina, vendo alguns pormenores, alguns detalhes importantes do Natal que às vezes fogem, em algumas pregações, exatamente por causa do tamanho das pregações. Então, como é um estudo bíblico, nós podemos nos aprofundar um pouco mais. Então, queridos, nós vimos no vídeo de ontem, a respeito dos pastores. Quem foram os pastores? O que eles fizeram? Por que eles estavam lá? E por que a mensagem foi dada a eles? Nós vimos que eles eram empregados dos sacerdotes, eram servos dos sacerdotes que cuidavam, do rebanho do sacerdócio, por causa de uma lei, nós ficamos sabendo a respeito disso, chamado Mishnah Sekalim 7.4, ou capítulo 7, versículo 4, que eram os escritos, que são os escritos dos rabinos, dos fariseus, que a partir do ano 70 depois de Cristo passou a ser escrito, registros. Antes não, antes era uma tradição oral. É por isso que Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, Jesus não retruca a respeito da lei, mas sobre a interpretação errada, equivocada que eles deram. E hoje nós vamos ver a parte mais espiritual, mais gostosa para nós, que é como os pastores receberam a mensagem. Como eles receberam. Versículo de número... deixa eu encontrar aqui. Versículo de número 9 de Lucas 2. Lucas 2, 9. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Primeiro, um grande espanto. O que está por trás desse espanto? Eles eram servos de sacerdotes. Eles conheciam a lei, eles conheciam os profetas, e eles sabiam também que entre Neemias, o último livro histórico do Antigo Testamento, e Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, entre eles e o nascimento do Senhor Jesus, haviam 400 a 430 anos de distância, sem que Deus se manifestasse. No Antigo Testamento, até as pessoas estavam, digamos assim, mais acostumadas, de quando em quando Deus se manifestava. Mostrava-se através de coluna de fogo, coluna de nuvens, a mão escrevendo na parede do rei, lá onde Daniel interpreta o que está escrito ali. Deus se manifestava assim, periodicamente, vamos dizer assim. Só que depois de 400, 430 anos, nada disso tinha acontecido. Então, para eles que não tinham visto a aparição do anjo para Maria, e depois a aparição, o sonho de José, para eles estava tudo em silêncio. Vamos lembrar que eles não conheciam José e Maria. E eles não souberam dessa manifestação maravilhosa do Senhor através do anjo avisando Maria. Não é? Então eles não tiveram essas notícias. Mas para eles aparece o anjo. Mas o que é isso? Vindo dos céus. E depois a glória do Senhor ao redor deles. Queridos, existia naquela época, entre os 400 anos de interbíblicos, livros, pasmem, livros apocalípticos. Os judeus escreveram livros sobre Apocalipse. Então, antes da vinda do Senhor Jesus, já existia literatura apocalíptica. Dentro das literaturas apócrifas, existiam livros assim. Apocalipse de Adão, Apocalipse de Moisés. Então, eles escreveram vários e vários livros, além dos 7 livros a mais que a Bíblia Católica tem, algo em torno de 99 outros livros foram escritos e que são chamados de apócrifos do Antigo Testamento, escritos naquele período, mas nenhum deles inspirados por Deus. Então, na mente dos pastores, eles levam, não, acabou o mundo. A glória do Senhor brilhou aqui.
Depois de tanto tempo de silêncio, agora veja só, um anjo aparece e uma luz, a glória do Senhor ao nosso redor. Versículo 9. E o brilho ao redor deles, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Eles ficaram espantados. E o próprio texto diz, no versículo 10 agora, o anjo, porém, lhes disse: não temais, não tenha medo. Temor aqui não é o temor que devemos ter por Deus, que é sinônimo de reverência. Temor aqui é ter medo. Eles estavam fazendo algo, eles estavam cuidando de um rebanho que era algo espiritualmente irregular. Os irmãos se lembram da mensagem de ontem, né? Eles guardavam os animais que eram levados ao sacrifício, cujo ofertante não precisava trazer do seu rebanho, comprava lá, um jeitinho. Então, eles temem isso. A luz do Senhor, Deus está mostrando os nossos erros. Deus está mostrando o nosso pecado. Mas o anjo diz assim: calma, calma, calma. Não tenha medo. Não tenha medo. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Não, 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 sacerdotes. Não, 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 servos dos sacerdotes. Não, 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 pastores. Não fica com medo. Deus não vai. Não é o raio do céu que veio matar vocês. Não, não, não. Eu quero trazer uma notícia da parte de Deus para vocês e para todo o povo. Já implica ali uma missão para vocês e para todo o povo, que será para todo o povo. Então eles começam a perder o medo, não serão mais destruídos por aquele brilho da glória do Senhor, não serão mais fuzilados, né? Não serão mais detonados ali. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Primeiro com espanto, depois com medo, agora com atenção. Eles pararam para ouvir, eles não saíram correndo. Vimos anjos, vimos anjos! Eles esperaram para ouvir a mensagem completa. Curiosidade. O anjo, graças à onisciência de Deus, os anjos matam uma curiosidade. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Belém deve ter o quê? 1000 pessoas? Quantos bebês será que nasceram hoje? Como é que nós vamos saber? Aquela dúvida é retirada imediatamente pela ação de Deus na voz do anjo, dizendo assim: e isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Para diferenciar todas as crianças que provavelmente tenham nascido naquela época, Deus não permitiu uma hospedaria, mas permitiu a estrebaria, para que fosse fácil dos pastores encontrarem o cumprimento da profecia. Então aquela curiosidade deles foi totalmente tirada. Ficava muito mais fácil. Eles deveriam procurar um lugar onde existisse manjedoura e escutar o chorinho de um bebê. Ficou muito mais fácil. E provavelmente, como moradores daquela região, eles conheciam todos os currais da região. Se é que não era um curral deles. Não sei. Se é que. E eles partem, então? Não. Eles não partem correndo. Eles foram agraciados por Deus com maravilhas. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão das milícias celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Maravilhados, eles contemplam o exército, a milícia que há nos céus, não guerreando, não para destruir, mas para louvar. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele, Deus, quer bem. Legião da Boa Vontade, que inventou uma tradução
esdrúxula e que é usada por aí, uma tradução falsa, aos homens de boa vontade. Em nenhuma Bíblia, nenhuma versão, King James, americana, espanhola, russa, e muito menos no texto grego, fala aos homens de boa vontade. É uma tradução espírita e que fala de que Deus deve ser glorificado pelos bonzinhos para atingir os céus. É uma tradução demoníaca, não é a tradução bíblica nem original. Então, ele diz assim aos homens a quem ele quer bem. Calvino, acho que gostou muito desse texto. Não foi Calvino que inventou a predestinação. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Senhor. E aqui ele anuncia: a paz na terra não seria para todos os homens, mas a todos os homens que ele quer bem. E graças a Deus nos chamou para isso. Uma coisa que nós vemos interessante no versículo 15 é que não houve resistência da parte deles. Mas por que nós? Assim como houve com Moisés, assim como houve com Isaías. Moisés, eu sou pesado de língua. Isaías, eu habito num povo de impuros lábios. Eles não encontraram desculpas para não fazer o que eles iriam fazer. O impacto da salvação do Senhor Jesus na vida daqueles homens que tinham consciência de que estavam fazendo coisa errada, facilitando para que os pecadores, de uma forma, entre aspas, aliviassem o seu peso e comprassem o animal. O que ele está falando ali é que, ausentando-se deles os anjos, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém. Vamos até Belém. E vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer, maravilhados e sem resistência. Versículo 16: foram apressadamente. Além de não terem resistência, eles estavam com pressa. Eles queriam ver e queriam anunciar, porque eles não só viram, mas eles anunciaram. Vejam versículos 17 e 20. E vendo-o, divulgaram o que lhes havia sido dito a respeito deste menino. Versículo 20. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Eles tiveram a mensagem verdadeira e foram contar para Maria e José a mensagem. Eu acredito até que o dono da estalagem, o dono da estrebaria, ouvindo o choro de um bebê, quem sabe até os que estavam hospedados ouvindo o choro lá fora, foram ver o que estava acontecendo, porque diz ali o texto que divulgaram o que lhes havia dito a respeito do menino. Divulgaram para quem? Para os que estavam lá. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria e José já sabiam quem Jesus era, então existiam mais pessoas ali. Eles não tiveram vergonha. Eles anunciaram. Eles tiveram uma determinação evangelística. Realmente é isso que está acontecendo. E daí saíram de lá louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, conforme lhes for anunciado. Eles tiveram outro emprego, vamos dizer assim. Daí que vem a expressão pastores. Nós somos pastores porque nós anunciamos que éramos pecadores. E muitas vezes pecávamos com a parte espiritual. Mas Deus revelou dentro de nós qual é a nossa verdadeira profissão, o nosso verdadeiro sentido de vida aqui na terra. Anunciar o Senhor Jesus. Todos nós, queridos, somos pastores. Aliás, eu acho que a palavra pastor só serve para Jesus. Ele é o único digno de ser chamado de pastor. O resto são ovelhas que ele separa para ajudar a guiar o rebanho. Mas pastor é mesmo só ele. Só ele merece esse nome. Queridos,
nós somos estes pastores que fomos avisados e devemos anunciar a mensagem do Senhor com espanto, com atenção, maravilhados, sem resistência, urgente, com pressa. A mensagem tem que falar é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o próprio Senhor. A mensagem é essa, ele não é um anjo especial que Deus separou nos céus. Ele é o próprio Senhor que se fez carne e habitou entre nós. Não é Papai Noel, é Papai do céu. É o Papai do céu que se fez carne e habitou entre nós. Esta é a nossa mensagem. Esta é a nossa mensagem. Pai bendito, nós agradecemos muito pela Tua palavra e pela história dos pastores. Que nós sejamos, ó Deus, como eles, admirados com a beleza da Tua santidade ao nosso redor e saiamos anunciando conforme ouvimos da Tua boca, da Tua palavra, porque a Bíblia é a Tua palavra, é a Tua voz para a nossa vida. Cuida, Senhor, de cada filho que ouvir esta mensagem hoje, amanhã ou lá no futuro, enquanto tempo a internet manter esta mensagem, que ela brilhe, Senhor, a Tua luz para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Grande abraço, queridos, e ho, ho, ho! Feliz Natal!